Oi, pessoal! Eu sou a Juna e hoje quero falar sobre Quem Matou Meu Pai, do Edward Louis. A ideia desse vídeo nasceu a partir de uma sugestão de um inscrito daqui do canal que pediu para que eu falasse um pouquinho sobre masculinidade sob a ótica da psicanálise. E esse livrinho foi a primeira coisa que me veio à cabeça porque ele consegue expor de maneira cruel, gente, mas muito emocionante, como a masculinidade pode ser uma prisão e como o corpo masculino acaba pagando o preço por esse cárcere, seja pelo ideal de eu inalcançável, seja pela passagem ao ato, como forma de lidar com a dor não simbolizada. Basicamente, o livro é um relato autobiográfico em que o Louis expõe a complexa relação que ele teve com o pai e, ao mesmo tempo, ali trazendo questões sociais e políticas da França e como elas influenciaram, como elas moldaram a sua família. Ele fala de pobreza, homofobia, violência, costurando, gente, de maneira magistral, memórias do passado com reflexões do presente. E o resultado, gente, é incrível. Logo aqui no começo tem uma cena que me marcou muito. É uma passagem onde o Louis se recorda de ter visto o pai assistindo uma ópera, com os olhos brilhando diante da música. Ele escreveu o seguinte: quando a cantora soltou a voz, vi seus olhos brilharem. O mais incompreensível é que mesmo aqueles que nem sempre são capazes de respeitar as normas e as regras impostas pelo mundo, insistem que elas sejam respeitadas, como você, quando dizia que um homem não devia nunca chorar. Como vocês viram, foi um choque para o pequeno Louis ver o pai ali chorando, depois de muitas vezes ter ouvido que homem não chora. Essa cena é comovente porque ela revela o paradoxo central da masculinidade, porque de um lado se tem o desejo de sentir, se emocionar, e do outro a norma interdita. A psicanálise nos ajuda a entender porque a gente remonta lá quando Freud falava do ideal de eu. E trazendo para esse contexto, a gente pode pensar numa imagem pautada em força, invulnerabilidade, incompletude, que muitos homens acreditam que precisam alcançar. Só que, gente, o problema desse ideal é que ele é um ideal. E por ser um ideal, ele nunca se realiza completamente. E o que é chamado de masculinidade hegemônica, a gente pode traduzir como sendo um mito narcísico, porque, pensa comigo, o que se vê é uma fantasia de poder absoluto que ali não dá nenhuma brecha para a fragilidade. E se a gente traz Lacan, dá para ver que a coisa vai mais além. Porque para ele, o ideal de eu não é só uma imagem interna. Ela é também o olhar do outro, ou seja, o que eu sinto que preciso mostrar para ser reconhecida pelo outro. O pai do Louis não precisava só se sentir homem. Ele precisava também ser visto como homem pelos outros. E é aí que cada gesto, que o Louis vai narrando, que o pai dele comete, seja abandonar a escola, beber até cair, engolir o choro, se torna um grande espetáculo sob vigilância. E esse espetáculo, gente, é como eu disse, nunca acaba, porque nunca se é homem o bastante. E é aí que entra o álcool, porque quando a dor não encontra a palavra, ela busca uma saída, gente, no corpo. Como o próprio Louis escreveu, o álcool fazia parte da sua vida antes do seu nascimento. Era esquecer ou esquecer e morrer da vontade de esquecer. Aqui, ele fala do uso do álcool como geracional, porque o pai do Louis também bebia, ou seja, o álcool aqui não é só um vício, mas também uma forma de lidar com uma herança de sofrimento emocional e normas rígidas de masculinidade que atravessam gerações. Pensando na relação do pai do Louis com a bebida, trazendo também um jargão psicanalítico, a gente pode chamar de passagem ao ato,
que é quando uma dor não simbolizada, que é quando não se tem vocabulário para expressar o que se sente, o sujeito atua. Ele não fala sua angústia, ele atua a angústia, seja pelas explosões de violência, seja pela embriaguez ou pela coragem forçada. Tudo isso são formas de expulsar a dor que não pôde ser representada. E o interessante, gente, é que nesse mesmo estado de embriaguez, o pai chorava. E o Lu escreve: você era tão vítima da violência que exercia como daquela que sofria. Que dá pra gente costurar aqui com outra passagem? Abandonar a escola o mais rápido possível era uma questão de masculinidade para você. Construir sua masculinidade significava se privar de outra vida, de outro futuro, de outro destino social que os estudos poderiam permitir. A masculinidade o condenou à pobreza. E juntando esses trechos, dá para ver como a masculinidade tóxica se transforma numa tragédia psíquica, porque o sujeito se torna vítima e algoz de si mesmo. Porque de um lado ele agride para não ser engolido pela própria fragilidade, e do outro, no fundo, ele sofre por não poder ser ele mesmo. E esse ponto nos leva para algo central: o recalque de tudo aquilo que é socialmente considerado feminino. O pai do Louis precisava expulsar tudo que pudesse ser lido como de mulherzinha, ou seja, lágrimas, fragilidade, escola, disciplina. Mas o que é recalcado sempre retorna de alguma forma. O abandono da escola retorna como pobreza. O choro interditado, gente, volta como aquelas lágrimas embriagadas. E a rejeição constante de tudo aquilo que é socialmente considerado feminino retorna como uma precariedade de vida. E aqui, gente, o Louis faz uma sacada genial. Ódio à homossexualidade é igual a pobreza. O ideal dia masculino se constrói sobre o que a sociedade considera como feminino e, por isso, sobre a rejeição daquilo que é visto como frágil ou vulnerável. Dessa lógica também nasce a homofobia, porque social e culturalmente a homossexualidade masculina acaba sendo percebida como uma ameaça à estrutura patriarcal, porque o homem gay acaba sendo associado com o feminino e, portanto, inferior. Porque, minha gente, né, aqui ó, homofobia e misoginia estão andando lado a lado. Quando o Louis diz que a homofobia levou o pai dele à pobreza, não é uma metáfora, é literal. Porque esse ódio estruturou escolhas e interditou futuros. Quanto mais ele se agarrava à masculinidade, à virilidade, mais ele estreitava possibilidades para a própria vida. E para falar disso, o Louis faz uma reflexão brilhante em cima de Sartre. Gostaria de tentar formular uma coisa. Quando penso nisso hoje, tenho a sensação de que sua existência foi, apesar de você e contra você, uma existência negativa. Sua vida prova que não somos o que fazemos. Ao contrário, somos o que não fizemos. Porque o mundo ou a sociedade nos impediu. E é muito bacana que, com o passar da leitura, o Louis vai mostrando como a masculinidade hegemônica também pode ser vista como um dispositivo de controle social e econômico, porque faz com que os homens pobres acreditem que ser macho é um valor absoluto, quando, na prática, isso faz com que eles sejam condenados à miséria e à exploração. No caso do pai de Louis, esse ideal de eu, rígido, o levou a abandonar a escola muito cedo, o que restringiu suas possibilidades e o conduziu a um trabalho precário.
Trabalho esse onde acabou sofrendo, gente, um acidente grave. E com as costas trituradas, o incapacitou, o que o fez sofrer pra caramba com as reformas trabalhistas e estatais da França. Porque, gente, psique e política não estão separadas. E aqui, antes de encerrar, eu queria dividir com vocês algo um tanto pessoal, porque essa leitura me atravessou de tal forma que não teve jeito. Eu levei ela para terapia, inclusive minha psicóloga adquiriu uma cópia, porque é uma história que ressoou muito com a minha. Meu pai também foi um homem bem machão e por muito tempo eu vi ele como inacessível. Só que com o passar dos anos ele foi se tornando cada vez mais aberto, disponível, mais capaz de ouvir e entender. Então, quando Louis escreve essa passagem, eu senti também como se fosse sobre mim. Você mudou nos últimos anos, se tornou outra pessoa. Conversamos muito, nos explicamos. Culpei-o pela pessoa que você foi quando eu era criança. Sua rigidez, seu silêncio, as cenas que enumerei há pouco e você me ouviu. E eu ouvi você. Você, que a vida toda repetiu que os problemas da França eram os estrangeiros e os homossexuais, agora critica o racismo da França, pede que eu fale sobre o homem que amo. Compre os livros que publico, dá de presente às pessoas que o cercam. Você mudou da noite para o dia. Uma dentre tantas coisas que me comove nessa leitura é perceber que a masculinidade, quando não é refletida, vira cárcere. Mas a escuta e o afeto podem abrir brechas onde parecia impossível. Enfim, Quem Matou Meu Pai também mostra como homens, assim como mulheres, têm as mesmas necessidades emocionais. E a masculinidade tóxica não elimina essas necessidades, só dificulta que elas sejam vividas. A masculinidade, gente, não precisa ser uma pedra de Sísifo.